pra Guerra Despreparada, parte 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A história de hoje não foi muito legal pra mim que vivi ela não. Não foi não. Há um tempo atrás, na minha igreja, não tinha ministério de evangelismo, digamos assim. E era muito pregado sobre a importância de falar do Senhor. Eu tinha mais ou menos 15 anos. Um detalhe que eu tenho que acrescentar é que eu sou extremamente tímida. E em mim há uma dificuldade muito grande em conversar com pessoas. 15 anos, eu estava muito matura espiritualmente. Porém, já estava firme com o Senhor. Lia bastante a palavra de Deus. Orava, ia para casa de Deus. Já falava de Deus no meu cotidiano, assim. Mas às vezes, até pela idade, eu era bem matura e não tinha consciência do peso espiritual, que é o evangelismo nas ruas. É basicamente você pegar uma alma das mãos do diabo. Eu não tinha essa consciência. Eu, nessa idade, fui pedir minha liderança para assumir a liderança do evangelismo. E aí eu já tinha montado uma equipe de pessoas que ia ir comigo. Todos eram jovens. Foi autorizado e tudo. Sempre quando a gente ia sair para as ruas, tinha um preparo espiritual. A gente orava, muitas das vezes a gente jejuava e a gente ia com uma palavra específica. A gente se organizava antes e ia para as ruas. A gente dava uma volta aqui no bairro e falava do Senhor a quem a gente via. Só que em algumas vezes a gente não teve sabedoria, como por exemplo, já entramos dentro de um bar para falar de Deus. Não estou dizendo que isso é errado de se fazer e que nunca deveria acontecer, mas eu digo que na época foi falta de sabedoria. Pelas condições que entramos, alguns poucos jovens, enfim. Foi um período muito legal de aprendizado, a gente aprendeu realmente a falar do Senhor, a gente começou a realmente ver a necessidade do mundo de ver a luz de Cristo. E era um prazer enorme falar do Senhor. Íamos conversar com pessoas que estavam bebendo, que estavam drogadas. Muitas pessoas não agradeciam pela palavra e tudo. Só que o inferno não deixava barato não. No decorrer dos evangelismos, das semanas e tudo, eu comecei a sentir um peso muito grande. Quando eu voltava dos evangelismos, por mais que a gente dava uma voltinha aqui pelo bairro, parecia que eu tinha andado quilômetros e quilômetros. Parecia que um caminhão passou em cima de mim. E também algo espiritual acontecia, porque eu ouvia vozes, eu via vultos e fisicamente eu ficava muito cansada. Creio que aconteceu ali duas coisas. Uma era a retaliação do inimigo e outra o cansaço psicológico de conversar com pessoas, sendo eu uma pessoa muito tímida. Determinado dia, depois do evangelismo, quando eu cheguei em casa, eu fui dormir para descansar um pouco. E enquanto eu estava na cama, eu ouvi: eu vou te matar. E eu vou te matar com falta de ar. E se não me engano, isso se repetiu em outro dia após o evangelismo. Como eu disse, eu via coisas, eu ouvia coisas. E também, aos poucos, minha equipe foi ficando cada vez mais pequena. Cada hora saía um e acabou que ficou somente eu, meu irmão e mais uma moça. Por bastante tempo a gente continuou, mas teve uma hora que eu não estava aguentando mais. E aí eu conversei com o pessoal, conversei com a minha pastora, pedi para sair. Parou o evangelismo. Pouco tempo depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a sentir muita falta de ar. Eu tenho sinusite e rinite desde que eu era pequena. E muitas vezes que eu tive uma crise de rinite, de sinusite, eu começava a me sentir sufocada. Eu que procurava o ar para respirar e cadê o ar? Por 3 vezes eu fui à UPA com falta de ar. Mas chegava lá, mediam minha saturação, estava tudo bem. Na verdade eu chegava lá e já tinha passado. E aí me pediram alguns exames e não foi encontrado nada. Mas me deram bombinha e me ensinaram a usar para se caso eu tivesse uma outra crise. E eu comecei a sentir muita falta de ar. Qualquer horinha que eu ficava gripada, ou tinha crise de rinite ou sinusite, eu sentia falta de ar. Eu me lembro de ter acontecido isso uma vez, quando eu era criança. Mas depois que eu ouvi essa voz falando isso, passou a ser muito frequente. E eu ficava pensando, como que isso pode ter acontecido? O que o diabo falou, ele estava fazendo. E eu comecei a pedir oração. Tanto é que eu também fui curada sobrenaturalmente. E um certo dia, foi uma pastora na minha igreja e lá estavam orando por cura. Quando foi chegar a minha vez, eu levei a minha bombinha. Essa pastora orou por mim. A partir desse dia, eu tive uma crise e nunca mais. E daí fazia uns 3 anos por aí que eu não sinto mais falta de ar. Eu lembro que um dos médicos tinha falado que era bronquite, mas nunca chegou a ser comprovado por exames. O Senhor me curou e repreendeu o mal. Um conselho que eu tenho: vá pra guerra preparado e não compre guerra que não é sua.